E aí, gente, falando sobre ruas em HO. Eu tenho feito até hoje o seguinte, eu vinha fazendo nas outras maquetes, vinha usando uma técnica de simplesmente pintar, riscar, não é? E pintar da cor que eu achava que a rua deveria ser. Quando a gente faz isso sobre o compensado, não fica lá muito ruim, não. Mas tem uma técnica muito antiga, as pessoas que escrevem sobre maquetes sempre falam sobre ela, e eu decidi experimentar dessa vez. Envolve a ideia de se usar massa corrida. A massa corrida tem algumas vantagens. Ela vai permitir que você faça variações vamos dizer assim, na espessura dessas ruas que a gente vai fazer. A primeira coisa que eu decidi foi a largura. Em HO, alguma coisa entre 8 e 9 centímetros costuma ficar legal. Você tem aí uma rua estreita. Agora nós temos alguns pontos para lidar aqui. Primeiro, isso que você está vendo, que é uma passagem de nível, não é? A passagem de nível tem o seguinte de importante. Ela é uma passagem de nível. É necessário que a gente nivele, seja lá o que for. E aí, como a gente tem o trem e os veículos para passarem por aqui, a gente precisa pensar em como fazer isso. Nós nivelamos pelo uso da própria massa corrida com auxílio de uma espátula. Eu fui aplicando, na verdade, com um palito de sorvete e a espátula acabou sendo bastante útil para poder deixar o nível certinho. O que acontece no final das contas é que nós temos duas rampas, né? Uma que sobe e uma que desce, e aí a gente consegue manter o nível. O cuidado mais importante é que a gente sempre mantenha aqui tudo limpo. Os trilhos têm que ficar limpos para que não haja problemas na captação de corrente, é claro. E o que mais? Para que se mantenha bonitinho a largura da rua o tempo todo, eu tomei o cuidado de colocar sempre fita crepe. A fita crepe resolveu bem o problema. Ela depois é retirada naturalmente e nós não temos nenhum problema. Se a gente aplica nos lados, em vez de fita crepe, fita dupla face, tem algo de muito bacana. Tem algumas regiões aqui que ficaram uma espessura um pouquinho mais alta, por exemplo. Como a gente faz isso? Bom, a fita dupla face, como ela é mais espessa, permite que a gente, na hora de passar a massa corrida com auxílio da espátula, acabe ficando um pouquinho mais alta em algumas regiões. Você pode fazer tudo com dupla face ou com fita crepe mesmo. Fica legal, onde você quer que fique mais baixinho, a fita crepe resolve bem o problema. Como a gente falou, a vantagem da massa corrida é ter essa possibilidade da gente variar a espessura. Aqui era muito importante porque nessa maquete a gente está fazendo um viaduto, e quando a gente faz um viaduto, a gente precisa ter uma fluência, uma união entre a rua e o começo do viaduto. E esse é o grande ponto. Aqui, se a gente usa massa corrida, a gente consegue controlar a altura e, portanto, fica algo mais contínuo, com um aspecto mais contínuo. Da mesma forma, a gente tinha essa transição, que tem uma subidinha aqui no lado esquerdo da maquete. Também acaba ajudando e dá para perceber que acaba aparecendo uma coisa só, ou seja, um aspecto mais natural. O legal da massa corrida, acidentes como esse, a gente consegue limpar sem nenhum problema. E aí, quando cai em cima de um desvio, por exemplo, que é uma coisa ainda mais crítica, a gente não costuma ter muitas dores de cabeça para resolver o problema. Eu gosto bastante também dessas falhas que acabam aparecendo, porque elas lembram muito o asfalto, o nosso asfalto, as nossas ruas brasileiras. Bom, se as nossas ruas são assim porque elas são, é outra história, mas pelo menos assim fica um pouco mais realista. Isso naturalmente aparece quando a gente usa a espátula. Outros usos legais para massa corrida são alguns arremates em relevo e também algumas construções, o aspecto de cimento que a gente pode dar a algumas construções, como uma quitanda, que a gente fez uma outra vez aí, tem até um vídeo sobre ela. É isso.